Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. É sempre assim, toda semana tem uma sexta-feira. Ufa! E ela chegou, né? Que beleza. Sexta-feira é um dia maravilhoso. Meus amigos, quantas vezes você ouviu, você falou, você discutiu? Ah, fulano não tá pagando a pensão. Mas com quem que vai ficar o filho do casal se houver uma separação? Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, que é o direito de família. Mas também tem um assunto interessante. Vou comprar um imóvel, eu vou vender um imóvel. Quais os documentos que eu preciso? Eu tenho medo de comprar, preciso de um amparo de um advogado. Direito imobiliário. Dois assuntos do momento. Aliás, visão geral, um olhar atento para os fatos do momento. Eu vou conversar com duas pessoas extremamente especializadas nessas duas matérias. Primeiro eu falo do direito de família com o doutor José Henrique Fará. E depois eu falo do direito imobiliário. E no lugar do Fará vai estar sentado o doutor João Marcos de Luca. Eu começo te dando os parabéns pelo aniversário, Fará. Oh, que maravilha, é bom fazer aniversário assim e o Brasil inteiro ficar sabendo, mas não vamos revelar a idade, tá certo? Não tem problema nenhum, Alberto. Primeiro, boa tarde, o bom dia. A gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar também os telespectadores, porque realmente o programa é um programa diferenciado. Ah, muito obrigado. Aliás, é boa tarde mesmo, ou boa noite, né? Porque o programa é ao vivo das 2 às 3 da tarde e reprisado à noite das 9 às 10 da noite para todo o Brasil aqui pela Rede Família. Então, você não só participa do programa, como depois você tem a oportunidade de acompanhar a reprise. Fará tem a ver com os Farás que eu conheço, o da Federação Paulista, Gilman, tem a ver? Então, Alberto, isso daí é uma pergunta que muita gente faz para mim, né? O nome Fará é um nome muito comum no Líbano, descendência libanesa, mas não temos parentesco com o doutor Gilman Fará e com o doutor Eduardo. Até é uma família muito sui generis, porque um era pontepretano e o outro era bugrino, né? Mas isso aí... Mas não temos parentesco, não, apesar de termos tido amizades com eles, né? Sem dúvida. E os dois moram no céu, né? Doutor Gilman, que chegou a ser, por um período, presidente da Ponte Preta, e o Fará, que chegou a ser presidente do Guarani, inclusive presidente da Federação Paulista de Futebol também. E eu tinha uma amizade com os dois. Mas esse negócio de um torcer para a Ponte, um torcer para o Guarani, eu conheço alguns escritórios também de advogados, onde tem um ponte pretano juramentado e tem um bugrino juramentado, né? Você também conhece, Por coincidência, né? Por coincidência, eu estou entrevistando primeiro o ponte pretano, né? E depois eu vou entrevistar o bugrino. Mas, deixa eu falar um pouquinho aqui de você, Fará. Dr. Zé Henrique Fará, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, desde 99, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em Direito Ambiental, Direito Tributário. Olha quanta coisa, hein? Pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por 8 anos, procurador da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professor universitário, diplomado pela Câmara Municipal, diploma de Mérito Jurídico. Ótimo, hein? Parabéns, é bom, né? Obrigado. O reconhecimento é uma coisa muito legal, né? Muito importante. Muito importante. Mas vamos lá, Fará. Primeiro, teve um personagem que o Jô Soares fazia, onde ele falava que as pessoas se casavam, aquela casa, ele falava, separa a casa. Então, por isso que ele era um padre, tá? Ele não casava. Eu pergunto a você, o pessoal está se separando muito? Então, Alberto, ultimamente, as últimas estatísticas que a gente tem visto, tem tido um acréscimo nos divórcios, né? Porque hoje não existe mais a separação. A gente fala separação, mas é o divórcio, isso, né? Nos divórcios, né? Depois também com o advento da possibilidade do divórcio administrativo extrajudicial, então a sociedade, ela tem entendido que o casamento, ele pode ter um fim, então com essas facilidades teve um aumento de divórcios, né? É uma pena isso, mas é a realidade, né? Eu falo que é uma pena, desculpa, Alberto, porque a gente quando casa devia ser como o padre realmente falava, né? Até que a morte nos separa. Só que diante da evolução da sociedade,
das necessidades de ambos os cônjuges ter suas expectativas sanadas, tem esse lado também que a gente tem que enfrentar de uma maneira profissional, uma maneira que diminua o prejuízo daquela separação. Muito bem. Quando há o divórcio, se não tiver filho, ainda assim, há situações em que o cônjuge dá uma pensão, por exemplo, para a mulher, ou pode acontecer da mulher ter que dar uma pensão para o homem? Então, Alberto, a questão da pensão é uma questão muito polêmica. Teoricamente, a pensão ela tem a ver com a necessidade de quem vai receber a pensão, que é a subsistência da pessoa, e a possibilidade de quem vai pagar. Existem casos ainda na sociedade brasileira de que a mulher, vou dar o exemplo mulher, não por um aspecto de machismo, porque é mais comum o homem ser o provedor da casa. Sim. E a mulher trabalhar como dona de casa. Então, nessas hipóteses, existe sim a possibilidade do marido, no divórcio, ele ser compelido a pagar uma pensão para a esposa, o que é muito justo. Porque a gente tem casos, por exemplo, de que 40 anos de casado vai separar, a esposa ela não tem condição mais de inserir-se no mercado de trabalho para ter o seu autossustento que está relacionado com a dignidade dela. Então, nesses casos, existe a possibilidade do ex-marido pagar a pensão para ex-esposa. E essa pensão, ela está sempre diretamente ligada ao rendimento do marido? É um percentual desse rendimento? Sim. A pensão, como eu disse, é um binômio necessidade e possibilidade. Tá. Temos que ver a análise da necessidade de quem vai receber a pensão e, por outro lado, a possibilidade de quem vai pagar. Um exemplo, às vezes a pessoa ela pode pagar uma pensão de R$8.000, mas a necessidade de quem vai receber seria 5.000. Então, nesses casos, não existe uma regra que é os 33%. Tá. Isso daí... O juiz arbitra? O juiz arbitra. São estudos sociológicos que chegou-se, numa determinada época, a afirmar que a pessoa teria como abrir mão de 30% dos seus rendimentos sem o seu prejuízo próprio. Por isso que tem esse número. Mas sempre é feita uma análise. Você entrou num caso de que o juiz arbitra quando é um divórcio litigioso. Mas nada impede que as partes, numa separação, num divórcio, cheguem a um acordo. Agora, e definam um valor ou uma porcentagem. E se, no caso, o cônjuge que for beneficiado abrir mão da pensão, isso tem que ficar pactuado, escrito, acordado, porque senão a coisa pode complicar. Toda vez que a gente vai fazer um divórcio, nós temos que tomar cuidado com a situação futura. Nós temos que fazer um acordo, judicialmente ou extrajudicialmente, que represente o presente, mas temos que ter o cuidado para que no futuro esse acordo não seja ou inexequível ou fique muito prejudicial para alguém. O que você está falando assim de abrir mão da pensão, casos em que ambos os cônjuges têm uma atividade remunerada, às vezes um dos cônjuges pode renunciar ao recebimento da pensão. Sim. Isso tem que tomar cuidado. O termo renúncia é um termo muito contundente no direito. E é para sempre? Renunciou, está renunciado? No caso de pensão, a gente diz que as decisões elas não têm essa força vinculante. Justamente por isso, porque a situação de vida pode alterar e aquele dever de você auxiliar o outro na subsistência pode aparecer num momento posterior. Tá. Em tese, o termo renúncia significa que colocou ponto final. Tá. Mas nada impede de você rediscutir na frente se as condições tiveram uma alteração muito drástica. Bem. E é o juiz que vai determinar também. Então, ou as partes em comum acordo, ou o juiz vai determinar quando tem um litígio. Bom, agora vamos falar então de casal com filhos. Nós falamos até então de casal sem filhos, que é muito mais fácil também, né? Muito mais simples. Bom, agora, quando há filhos do casamento, existe não só o aspecto da pensão, né? De se manter financeiramente,
como o aspecto da guarda, com quem vai ficar com quem e tal. Eu começo perguntando a você o seguinte: os filhos são ouvidos pelo juiz para saber com quem devem ficar? Então, Alberto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos é muito raro você ouvir o que a lei determina que seja uma criança. Após os 12 anos, é possível o juiz ouvir o adolescente aí, que já mudou de categoria, para verificar com quem que ele prefere viver a sua vida. Tá. O aspecto do divórcio relacionado com a guarda dos filhos é um aspecto que as pessoas têm uma noção geral um pouco diferente do que realmente deve acontecer. Quando você tem filhos e separa, aquele poder familiar que o pai e a mãe exercem sobre a criança, o que seria isso? A definição da educação, o aconselhamento, o cuidado de verificar com quem você está deixando o seu filho. Sim. Isso daí, ele não se rompe com a dissolução do casamento. Tanto que filho é para a vida toda, né? Filho é para a vida toda. O que acontece é o seguinte: a guarda, quando a gente fala de guarda, nós temos que ter em mente cuidado. Então, até um tempo atrás, não existia uma lei que foi publicada e entrou em vigor há pouco tempo, da necessidade da guarda compartilhada. Peraí, então nós vamos falar sobre isso aí já. Já deu para você perceber que o assunto começou a ficar muito interessante, né? E há tantos e tantos casos no Brasil, né? Nós estamos aí em todos os estados do Brasil, muita coisa nós vamos aprender aqui ainda nesse programa aqui com o Dr. Fará. Mas estamos de volta aqui com a nossa Visão Geral de hoje, entrevistando aqui nessa primeira parte do programa, né? O doutor José Henrique Fará. Estamos falando sobre direito de família. E paramos no bloco anterior quando você falou da guarda compartilhada, que hoje parece ser a tendência. Então, Alberto, até uma crítica ao processo legislativo, essa guarda compartilhada, ela tem que ter tantos requisitos para funcionar direito, porém tem uma lei agora que diz que, de preferência, em casos de separação, teríamos que ter a guarda compartilhada. Então, como eu estava falando antes, guarda é cuidado. Então, a guarda, geralmente, a criança tem que ter uma referência, né? Guarda compartilhada é quando ambos os pais têm condição de, durante a semana, fazer as atividades conjuntas com seus filhos. Sim. E ter uma referência. O filho tem que ter, a criança tem que ter um quarto, por exemplo, na casa da mãe, um quarto na casa do pai. Às vezes isso é inviável. Tá. Porém, os legisladores colocaram que, de preferência, a guarda deve ser compartilhada. Contudo, isso, na prática, o que a gente tem visto no dia a dia, é que ela não se efetiva realmente. Então, a guarda, geralmente, fica com o cônjuge que tem mais afinidade com os filhos. E não adianta a gente querer fugir da regra. Até uma certa idade, as crianças ela têm mais afinidade com a mãe. Então, é por isso. Não sei se é por um aspecto biológico ou não, mas é questão de afinidade, né? Bom, no caso então, Fará, imaginando aí que a guarda fique com a mãe, o filho, ele tem o direito a receber a ajuda do pai e esse dinheiro vai para a mãe. Não sei se vai para a mãe ou vai para o filho até... Então, aí você está falando de pensão, né? A pensão na separação com filhos, ela pode ser definida a pensão para os filhos, como também a pensão para o cônjuge. Se tiver um caso de que o cônjuge não tenha condição de ter a sua vida. Porém, o suprimento material da criança, ela é dos dois cônjuges. Quando a gente fala que o pai separou e o pai paga a pensão para o filho, ele paga a pensão de acordo com os custos que o filho tem. Geralmente, nas questões mais comuns, a guarda fica com a mãe, o pai paga a pensão para o filho, porém, como o filho é menor, ele não tem capacidade de gerir os seus recursos. Então, aí ele pode fazer o pagamento para a mãe, porém, esse dinheiro tem que ser revertido para a manutenção do filho. Muito bem. E até que idade o filho recebe? Isso daí também não tem uma regra, tá? Até um tempo atrás era até atingir a maioridade, 18 anos. Tá. Hoje é muito comum fazermos acordos judiciais ou decisões judiciais que mantêm a pensão até a formatura do primeiro curso de ensino superior.
Então, por exemplo, o filho fez 18 anos, entrou numa faculdade, é comum definirmos pagamentos até o filho formar, ou, dependendo se é feito um acordo, até ele atingir o primeiro emprego. Isso daí é tudo uma questão de bom senso, né? O juiz, hoje, a tendência é dos juízes, no caso litigioso, definir como o final do curso superior. É importante a gente, sempre que fazer um divórcio, que tenha pensionamento, a gente definir o termo final. Isso é muito importante, tanto para quem recebe, quanto para quem está pagando a pensão. E quando está se processando ali o divórcio com o juiz ali, a família toda está ali, os filhos, a mãe, o pai, os advogados? Então, no problema, nos divórcios consensuais, a gente conversa, até um advogado pode ser advogado de ambas as partes, num divórcio consensual, e aí se faz um termo, leva para homologação, o juiz homologa, é muito raro ele ouvir as partes. Quando temos um divórcio litigioso, em que vai existir um pedido de divórcio, vai ter uma história contada de outra maneira do outro lado, podem existir audiências, né? Tá. E nesses casos, existem possibilidades de que ouçam as crianças até para se definir, eventualmente, a guarda, né? O regime de visita, que também é importante a gente falar que toda vez que fazemos um divórcio, temos que ter um regime de visita. Para o quê? Para que a outra parte não impeça o outro pai de visitar, de ter contato com o filho. Agora, vamos lá. O atraso ou o não pagamento da pensão é uma das poucas coisas, pelo menos é o que se fala, nesse país que dá cadeia líquida e certa, é isso? Existem duas formas de você cobrar uma pensão em atraso, né? Uma delas é a gente fazer uma cobrança como se fosse uma dívida qualquer. Uma pessoa deve um dinheiro para você entra com processo de execução e vai tirar patrimônio de quem deve. A outra é a possibilidade da prisão civil, que é a única forma de prisão não criminal que a Declaração de Direitos Humanos permite, que é a prisão por falta de pagamento de pensão. É possível após 3 pensões consecutivas não pagas, né? O problema é você materializar realmente isso, porque vai ter o pedido da prisão, vai ser ouvido o Ministério Público, defere-se, existe a possibilidade da outra parte justificar o porquê não está pagando e vamos pensar no decorrer do processo, o juiz expede um mandado de prisão. Aí esse mandado de prisão vai para um departamento da polícia específico para fazer a prisão dos devedores de pensão alimentícia. Muito bem. E na teoria, como é que a coisa funciona? Assim, ó, o cara não pagou a pensão, vai para cadeia, lá ele não vai conseguir trabalhar para poder arrumar dinheiro para pagar a pensão. Então, na teoria, ele nunca mais vai pagar a pensão e nunca mais vai sair da cadeia. Isso é teoria. Teoria, e na verdade é o que acontece na prática, porque ele também não pode ficar indefinidamente. A pensão é por 90 dias, né? A pensão não, a prisão. A prisão é por 90 dias. Vamos pensar numa hipótese. Foi decretada a prisão, o devedor e tal? Não, a polícia vai lá. Você pode elidir a pensão? Pode. Você faz o pagamento do valor que está sendo cobrado, você não vai preso. Se não tem condição, vai preso. Primeiro vai preso, vai ficar numa cela separada que também não fica preso com os criminosos comuns. E ele tem lá durante 90 dias, se ele não está trabalhando, não vai ter rendimento, mas acabou os 90 dias, ele sai, né? Na minha opinião, é uma decisão muito difícil para tomar, tanto para o advogado quanto para a mãe, vamos falar assim. Porque imagina um filho que vê o seu pai preso por falta de pagamento de pensão. O problema no filho é muito maior. Não estou querendo aqui... social não estou querendo aqui justificar e fazer uma alusão ao não pagamento de pensão. Claro. Não é isso. Você colocou o filho no mundo, você tem o dever de cuidar. O cuidar é você educar e pensionar, né? Mas às vezes essa medida da prisão, ela se torna prejudicial, de uma forma prejudicial maior do que o não pagamento. Mas existe a possibilidade. Muito bem.
Nós estamos ali colocando um telefone no rodapé do vídeo, é o escritório onde você e o Dr. João Marcos atendem, não é isso? Isso, junto com a Márcia Bittar, que também é outra sócia também nossa. é outra pessoa que está lá. E ela tem um segmento específico? A doutora Márcia, ela é especialista em direito imobiliário. E como ela diz, ela ama direito de família. Então, ela dá assessoramento também para os dois, né? Dá respaldo também para os dois advogados. E hoje, você vê uma possibilidade, uma perspectiva de mudança nesse aspecto aí porque também você imagina que se não der prisão para quem paga pensão, eles não pagam mais? Então, a gente vai entrar aí no mérito de conceitos da pessoa, né? Eu acredito que muita gente não pague a pensão por absoluta impossibilidade, né? Os casos de que a pessoa não paga a pensão, vamos falar de propósito, são muito poucos, são os casos excepcionais, né? O país hoje, por exemplo, está vivendo uma situação que o não pagamento de pensão seria bem justificável por falta de emprego, etc. Sim. Porém, isso também tem que ser tomado cuidado quando você vai definir a pensão, de colocar uma hipótese de, no caso de desemprego, o valor da pensão ser menor. Isso é possível. E o menor claro, eu também, né, jamais faríamos aqui uma apologia a algo contrário, porque é o que você falou, né? Primeiro que o casamento, o divórcio é uma coisa que é traumática, né, com toda certeza. Mas se a pessoa é demitida, se ela não conseguir um emprego no período, sei lá, ainda vai utilizar o dinheiro do seguro-desemprego, se tiver direito, né? Porque hoje também está um pouco mais difícil. Se ela não tem de onde tirar, como é que vai fazer? Não consegue o sustento dela. Então, é muito complicado. É uma situação... Por isso que um tempo atrás não se pensava muito disso quando a gente fazia os acordos ou os juízes davam a decisão. Em tese, praticamente, no caso de desemprego, se remete ao valor do salário mínimo, tá? Tem casos em que num acordo você coloca até uma percentagem menor do que 100% do salário mínimo. O importante é o seguinte, mesmo que a pessoa ela esteja desempregada, ela tem que ter ciência de que o dever de pensionamento, ela nasceu com o nascimento do filho, né? Então, o direito de família ele é muito interessante porque é um direito que é muito casuístico, né? Então a gente tem que sempre ponderar o que vai ser o melhor para continuar uma vida mais harmônica apesar da separação. Esse caso da pensão no desemprego é um assunto muito complicado. Existem pessoas que ficam desempregadas, mas imediatamente se tornam profissionais liberais e às vezes as condições de pagar a pensão ficam até superiores a quando ele está empregado. E doutor Fará, eu vou entrevistar já no próximo bloco, né, doutor João Marcos, lá no escritório de vocês. O que aparece mais? Casos ligados ao direito de família ou casos ligados ao direito imobiliário? Eu acho que é mais direito de família. Ultimamente tem aparecido mais direito de família, sim. Tá? Em várias situações, seja para separação, seja para revisão de pensão, que também é possível, tanto para majorar quanto para diminuir, né? Hoje tem muita união estável, que também o ideal era um advogado estar auxiliando para você poder fazer isso de uma maneira que preserve direitos, né? Hoje tem várias possibilidades de relações diferentes do casamento entre homem e mulher, que é importante você ouvir um advogado para fazer um contrato, fazer um termo de que privilegie os direitos das partes e preserve numa futura separação. Então, o direito de família hoje, ele tem tido uma procura grande, né? Até maior do que era antigamente. E isso daí é um pouco da evolução dos conceitos da sociedade, né? Muito bem. O doutor Fará, você vai voltar aqui outras vezes, porque esse assunto ele ainda requer muito mais coisas, assim como o direito imobiliário, né? Mas como o escritório tudo é parceria, então nós vamos entrevistar o doutor João Marcos na sequência. Te agradecendo aqui a presença, vamos no intervalo aí, tomamos um café canecão. Voltamos com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui dois advogados. Falamos há pouco com o doutor Fará sobre o direito de família e agora vamos conversar com o doutor João Marcos de Luca.
E vamos falar sobre o direito imobiliário. E doutor João Marcos, a gente se fala muito por telefone, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde aos amigos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. É duro trazer vocês aqui, hein? Agenda complicada, né? Bastante. Estamos apertados. Que bom. Doutor João Marcos de Luca, meu amigo já de muitos e muitos anos, meu ouvinte, né? Desde Copa da NAP, né, Alberto? Desde Copa da NAP, 1995, Rádio Jovem Pan de São Paulo. Exatamente. Olha aí, hein? Que maravilha. Falar aqui um pouquinho do Dr. João Marcos de Luca, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, Administração de Empresas pela PUC, especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Imobiliário, com ênfase na parte de contratos, Direito Esportivo também. Já teve aí várias participações em empresas onde já atuou também no Banco Itaú, numa carteira de crédito imobiliário, procedimento de análise jurídica de crédito, cobranças extrajudiciais, essa coisa toda. Doutor Omar, de tudo que você faz, o que você mais gosta? Qual segmento que você mais gosta? Eu sou apaixonado pelo direito, né, Alberto? Eu gosto muito, comecei bem cedo, mas o que eu mais gosto é a área imobiliária. Área imobiliária. Muito bem. Hoje, a situação mudou muito. Eu me recordo que lá atrás, quando meu pai, vez ou outro, comprava alguma coisa, era uma coisa tão simples, comprava, pagava, ia lá, passava a escritura. Hoje a coisa é muito complicada. Quem não tiver um assessoramento jurídico pode, de repente, entrar numa gelada, né? Verdade. Eu sou muito preocupado nessa situação, porque eu vejo que a pessoa está depositando ali toda aquela esperança, aquele rendimento que ele conquistou para ter o sonho. E às vezes esse sonho pode vir com pesadelo. Então eu sou muito preocupado com esse tipo de documentação em toda a parte de imobiliária de pagamento, de compra e venda de imóvel. Porque tem algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem. Quando você vai comprar um imóvel, se a pessoa que te vendeu o imóvel tiver tido uma ação trabalhista antes da venda do imóvel, esse imóvel pode, mesmo que não apareça nada no momento, esse imóvel pode estar vinculado àquela dívida. Exatamente, pode ainda estar vinculado, mas é por isso que a gente tira todas as certidões, e nas certidões trabalhistas ali vai constar o que tem ou o que não tem de problemas de reclamação trabalhista em cima de execução, e esse imóvel garantindo a execução, o pagamento. Aí o que acontece? Também temos que ver quem está vendendo, se é dono desse imóvel há até 2 anos. Porque se ele for dono desse imóvel apenas por 2 anos, nós temos também que tirar as certidões dos antecessores para ver se não consta nada em cima desse imóvel, mas no nome dos antecessores. É uma coisa assim, meio complicada, sobretudo quando você vai investir, como você há pouco disse, doutor, vai investir o que você ganhou, o teu sonho para para você comprar um imóvel, e de repente você acaba encontrando obstáculos que são criados pelo vendedor. Mas uma pergunta, quando o imóvel é financiado, ainda assim existe o risco? Ou é menor? Então, financiado, o risco, qual seria o risco? Por exemplo, de você comprar um imóvel e esse imóvel ter algum problema ligado à pessoa que te vendeu, por estar, sei lá, penhorado, alguma coisa assim, e que venha aparecer num futuro. Eu já tive um imóvel que, 12 anos depois de ter o imóvel, eu fui surpreendido por um telefonema de um agente da justiça, né? Como é que se fala? Escrivão de polícia? Não, de polícia não. É o... Oficial de justiça. Oficial de justiça, perdão. Dizendo que o vendedor tinha tido alguma coisa e a casa estava
documentada, registrada, com tudo pronto? No momento da sua compra, No momento estava... da compra. Justamente, por isso que existe esse tipo de cuidado em cima dos antecessores. Então, o seu antecessor teve problema, esse imóvel foi penhorado, né? Aí apareceu o quê? Um financiamento lá atrás, que ele não pagou e estão cobrando esse financiamento. E aí, posteriormente, veio aparecer o problema em cima de você. Mas, então, mas a pessoa... O importante, Alberto, é ter critério. Eu não tenho nenhum tipo de problema de chegar e conversar com as partes e falar assim, olha, não é para comprar. Eu sei. Não, eu não tenho. Bem. Exato, é verdade. Eu não tenho. Às vezes eu sou um pouco radical no sentido de falar assim, olha, eu tô vendo que eu vou frustrar o sonho da pessoa, mas eu prefiro que esse sonho seja frustrado nesse momento. Do que posteriormente. Porque as certidões são básicas. Ah, não, vamos tirar na internet. Não é assim, não é para tirar na internet. Tem que ir ao fórum, tem que verificar datas, temos que verificar Receita Federal, trabalhista. Temos que ter critério. Não tem jeito, temos que ter critério. E por exemplo, quando existe esse problema de estar alienado lá atrás ou alguma coisa, e ainda quando o imóvel é vendido e o vendedor teve problemas trabalhistas, o trabalhista, uma das primeiras coisas que o juiz pega são os imóveis das pessoas, não é isso? Exatamente. Então é preciso tirar também uma certidão negativa, e qual que é o nome específico? Certidão negativa certidão negativa de débitos trabalhistas. Tá. Na verdade, nós temos várias certidões. Distribuidor civil, certidão de cartório de protesto, certidão da Receita Federal e a certidão trabalhista. Débito municipal, se for o caso, um imóvel que você está comprando, que é um apartamento, negativo de débito com taxa de condomínio. Então, é um campo vasto de certidões. Vou fazer uma pergunta a você que, com toda certeza, o nosso telespectador gostaria de saber. Às vezes as pessoas vendem um imóvel e o comprador passa a escritura, mas não registra a escritura. O comprador já é dono do imóvel quando ele não registra a escritura? De fato, né? De fato ele é dono, mas ele não registrou. E existe aquele famoso chavão. Quem não registra, não é dono. Muito bem. Aí vamos lá. Então vamos supor, quero fazer um teatro aqui, doutor João Marcos. Alguém compra um apartamento, alguém vende um apartamento, e a pessoa que comprou o apartamento foi no cartório, passou a escritura, mas por alguma razão não fez o registro e não paga o condomínio. E o condomínio vai atrasando, aí o que acontece? O condomínio vai cobrar o nome de quem está lá. No registro do imóvel. De repente é o nome de quem vendeu e não do novo comprador. Exatamente. Aí chega a ser uma dívida, sei lá, hipotética aqui, vai R$5.000. Ponto. Quem vendeu pode ter o nome sujo. O nome pode ser negativado. Aí ele pode falar o seguinte: eu vou pagar esses 5.000 mediante ao registro da escritura. Porque se ele de repente, ele pode entrar com uma ação para reaver o apartamento em razão dessa dívida de R$5.000, por exemplo? Na verdade, ele teria que primeiro conversar com o comprador. Se for o caso, até uma obrigação de fazer, obrigando ele a passar o imóvel, né? E se for aí e ainda a possibilidade de retomar esse imóvel. Se caso ele for lá e pagar, e aí quem comprou vai dar problema. Olha, isso aí acontece muito, né, doutor? Acontece. Agora, uma pergunta: por que é tão caro passar a escritura e registrar a escritura? Então, aí já foge do nosso conceito, porque é em cima do valor venal que os cartórios de notas e os cartórios de registro de imóveis venham a ter em cima de uma tabela. E o valor venal
explica o que é valor venal. É o valor que consta na taxa do IPTU, que é um valor que o município dá para esse imóvel, dizendo que o mínimo, vamos dizer, o mínimo que vale é aquilo ali. Você já viu alguém vender algum imóvel pelo valor venal? Não? É complicado, não. Pelo valor venal seria uma delícia comprar, né? Eu também acho. Porque é uma coisa que não tem cabimento, né? Não tem. A gente vê certas coisas. Eu costumo dizer que tem cada um que parece duas, né? Uma coisa assim realmente complicada. Bom, mas de qualquer forma, isso é a escritura. E o registro também é baseado em valor venal. Exato, e essas coisas? Na verdade, o cartório de notas, quando você está passando, ele já tem a tabela do registro que ele forma. Se a pessoa não quer ali registrar, ele pode guardar isso, ir para casa e quando for fazer o registro, ele leva a taxa o carnê de IPTU mais a escritura e apresenta no cartório de registro de imóveis. Olha, quero vir aqui registrar, eles vão pegar os valores, tá? E vão apurar na hora para ele ali. Muito bem, estou conversando aqui com o Dr. João Marcos De Luca, advogado, especialista em direito imobiliário, e nós voltamos já. Eu quero falar para ele sobre alguns imóveis que são arrematados em leilão. Se nós temos que ter preocupação com isso também. Aguarde um instante só, voltamos já. E aí, doutor João Marcos, arrematamos um imóvel num leilão. Muito bem. E aí, posso ficar despreocupado que vem toda a documentação perfeita, aí não preciso nem pegar advogado? Precisamos... Não, sempre é importante a presença do advogado. Tá. Na verdade, nós temos que ter isso em mente, porque hoje em dia é muito complicado, né? Então, é muito importante. Leilão. A documentação apresentada pode estar... Primeira coisa, pode estar desatualizada. Precisamos ter atento no processo do leilão e verificar as datas das certidões. Agora, tem a surpresa também dele comprar um imóvel em leilão. Esse imóvel tem alguém morando lá, né? Ah, tá. Tem alguém lá. E aí, tudo bem, se ele arriscar, não, eu vou comprar, vai ter alguém lá. Aí ele vai ter que entrar com uma ação, informando que ele é o novo proprietário. Aí precisa ver se o cara que está morando, a pessoa que está morando lá, foi avisado do direito de preferência dele, aquele processo todo, né? E temos que ficar atento a isso. Ele vai ter problema. Porque ele pode chegar lá e falar assim, o cara fala assim, você tem 90 dias para sair. Ele fala, tá bom, tem 90 dias para sair. Chega nos 90 dias e não sai. E aí? Aí ele vai ter que entrar com ação. Força de lá, né? Ele vai ter que entrar com ação. Doutor João Marcos De Luca, especialista em direito imobiliário, o que é uso capião? Então, é quando é uma pessoa que se instala no local, né, que não é de sua propriedade e fica lá por um determinado tempo. Entendeu? E quanto tempo? Depende, porque hoje até a lei determina que até em 5 anos você pode fazer já pedir o uso capião. Mas ele precisa ter os impostos pagos, o nome dele, ele precisa provar uma série de condições ali para mostrar que ele realmente ficou ali 5 anos. Eu vou te colocar uma situação que me colocaram perguntando se isso aí poderia dar uso capião. Isso, claro que nós estamos aqui pegando pessoas que querem dar algum golpe. Há muitos, embora nós não sejamos, mas há muitos milionários por aí que tem alguns imóveis que ficam largados por um tempo, por um período. Quantas e quantas vezes nós passamos por vezes em alguns lugares e a gente fala, nossa, isso aqui está há mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se de repente alguém se instalar num imóvel que está aí há um tempo sem habitação, sem nada, ele se instala ali e ali ele fica por uns 5, 6 anos. Esse cara pode ter direito a um uso capião? Então, o que é o direito? Ele vai procurar o direito dele. Então, aí o que acontece? Se o proprietário não vier até ele pedir para retomar a terra, para ele sair de lá,
ele vai ficando. Ele vai ficando. Aí quando ele, 5, 6 anos, ele vai provar que ele pagava todos os impostos. E ele vai ter que pagar mesmo, né? No nome dele, inclusive. Ah, então já é mais difícil. É. A pessoa que está mal intencionada... Mas então, mas o cara, a mas o cara pessoa tá que é mal intencionado, ele vai. eu acho que ele já vai até no cartório dos imóveis, vai tirar uma certidão da Sim. matrícula atualizada para ver de quem é, vai... porque... Há golpes assim, doutor? Ah, existe. É. Existe, sim. Tem muitos profissionais, né? Mas é nesses crime, assuntos. né? Crime, claro. É crime. Ele não vai se E instalar num lugar que sabe que outro que é o dono, né? isso vale para fazendas, para sítios, chácaras, Ah, vale sim, para tudo. Claro. E as pessoas, quando são descobertas nesse processo criminal, elas passam a responder e podem ser presas. Primeiro vai ter o contraditório, que as pessoas vão ser intimadas, vão se defender e vamos ver o que vai acontecer no decorrer do processo. Aí a decisão é do magistrado. Matrícula, matrícula de imóvel. A matrícula de imóvel é o que vai lhe dar a descrição efetiva do que é o imóvel. Exato. Eu costumo dizer que a matrícula do imóvel seria a certidão de nascimento do imóvel. Eu aprendi bastante de matrícula de imóvel, eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo e quem ensinou sobre matrícula de imóvel foi o Dr. João Luiz, que era do segundo cartório de registro de imóveis. Eu gostava muito dele porque eu costumava falar que ele é uma enciclopédia, porque ele sabia tudo de Campinas, né? Eu tinha muito carinho por ele, ele me ensinou muitas coisas de direito imobiliário. Hoje acho que é impossível alguém saber tudo de Campinas. Então, mas é verdade, mas o Dr. João Luiz, olha, ele me contou uma história, uma vez que eu fiquei impressionado lá onde na Suleste, ali aquela parte dali, ele sabia de quem era, para quem foi. Então, na verdade, a matrícula do imóvel é isso, o quê? Como começou? Era um terreno que era do fulano. Esse fulano vendeu o terreno para ciclano. Então existe toda aquela história do imóvel. Aí aconteceu o quê? Ele construiu, ele foi lá, averbou a construção. Aí o que aconteceu? Fizeram a rua, era a Rua 6, passou a se chamar a Rua Alberto César. Averbou-se na matrícula. Então é toda a história detalhada do imóvel. Você falou Rua Alberto César, ele só coloca o nome depois que morre, viu, doutor? Não, às vezes não, né? Mas, doutor, mas por que tem... Olha, tem a matrícula, tem a escritura... Os campeões do meu time, inclusive, né? 1978, não existe o nome de rua deles. O nome de rua, sabe? Não, parece que tem algum processo, você que só pode colocar após marcar. Mas também, tudo bem, não tem problema. Aliás, essa é a única certeza da vida, né? São as especificações. Mas, vamos lá. Tem a matrícula, escritura e tem que registrar a escritura. É muita coisa, é por isso que as coisas ficam difíceis, né? E as coisas vão ficando cada vez mais caras, não é verdade? Exatamente. Contrato de compra e venda. Compromisso particular de compra e venda, se não me engano, é esse o nome que se coloca. Instrumento particular de... Também tem validade relativa? Tem validade relativa. Relativa? Tem exatamente. Por quê? Nesse contrato, a gente vai especificar que existe uma série de certidões que vão ter que ser apresentadas e se essas certidões e tiver lá algumas ações que até que arquivadas, nós podemos pedir as certidões de objeto e pé deste processo que consta nas certidões, correto? Existe uma cláusula nesse contrato que quem está vendendo vai ter que apresentar a certidão de objeto e pé num período de, por exemplo, 90 dias, porque às vezes tem um processo que está arquivado e demora mais que 90 dias. Para sair, tá. Entendeu? Então, o contrato é perfeitamente, válido perfeitamente. E nós, quando eu falo nós, é o povo, ou quem compra tem que guardar essa documentação ad eterno? Até o registro do imóvel. Ah, tá. Então eu queria saber. Você tem todas... O registro é o que manda. Se você tiver o registro de imóvel,
colado junto com a escritura, tá? Porque é o registro da escritura, né? Exato, Você exato. tendo aquela documentação, acabou, não precisa mais nada. Registrou é o dono. Registrou é o dono. Não registra, quem não registra não é dono. Se você tem um imóvel registrado, o vendedor pode ter o problema que for lá atrás, que não vai mexer com a tua casa, com o teu, enfim, com o teu imóvel. Não. O problema é o seguinte, ele tá no nome da pessoa. Se você tiver algum problema, uma dívida, vamos dizer uma dívida que vai ser penhorada no imóvel, a primeira coisa que a pessoa que está cobrando vai tirar uma certidão para ver se ele tem algum bem que pode garantir a dívida. Entendeu? Então, se eu tenho um imóvel no meu nome, eu tenho uma garantia que esse imóvel é meu. Tá? É isso que o que vale é o registro no cartório de registro de imóveis. Doutor, quem comprou imóvel na planta, desistiu depois, comprou na planta, desistiu, pagou lá, sei lá, 50 mil, ele tem direito a pegar esse dinheiro de volta se ele não quiser mais? Ele tem esse direito, mas esse direito, Roberto, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Vai depender daquilo que ele está assinando na compra, porque existe aquelas cláusulas, daquelas letras miúdas, que os valores que vão ser devolvidos são até que irrisórios. Parece que o Supremo definiu que comissão é comissão, corretagem, né? Aí sim. Não devolve. Não. E de repente, se eles colocarem lá que... É porque foi o trabalho, vamos dizer assim, né? O trabalho foi e tal. Mas isso é um processo que demora também um pouco, né? Doutor, conversamos, hein? Bastante, né? Falamos sobre o direito imobiliário contigo, falamos também com o doutor Fará sobre o direito de família, mas são assuntos palpitantes, né? Extremamente interessantes. Aliás, o direito é uma coisa maravilhosa. Não, né? eu gosto bastante. Eu digo assim, eu tenho duas coisas que eu acho que as pessoas deviam fazer na vida. Primeiro que é direito. E segundo, não precisa nem ser piloto, mas se fizer um curso de piloto, vai ter uma noção maravilhosa de segurança na vida de tudo. Obrigado, doutor João Marcos de Luca. Eu que agradeço, Alberto. Prazer estar aqui com você. Muito legal. Você sabe que eu tenho particular carinho por você. Ah, eu sei. A recíproca é verdadeira. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gostei muito de estar aqui. Espero ser convidado mais vezes, né? Será, doutor João Marcos? Tá bom? Será mesmo. Obrigado. Meus amigos, hoje é sexta-feira, hoje é aniversário do doutor Fará, hein? Então, sexta-feira, dá licença, é dia de afrouxar o nó da gravata. Que delícia quando chega sexta-feira, não é verdade? Não se esqueça que amanhã tem Esporte Campeão aqui pela Rede Família, tá bom? Saúde, paz e alegria, muita sorte, bom final de semana. Vambora, doutor? Vambora. Valeu, então.